Todos os setores do Partido Trabalhista estão em pânico e desesperados tentando evitar uma eleição. De certo modo, isso é compreensível. O impulso de Burnham já parece ter acabado com o Reform voltando a liderar. Um primeiro-ministro e líder trabalhista, Andy Burnham, sem qualquer mandato. Por exemplo, esses planos basicamente permitem que prefeitos passem por cima dos conselhos locais quando se trata de decisões de planejamento de desenvolvimento habitacional. E você tem a vice-líder do Partido Trabalhista, Lucy Powell, que recentemente foi questionada na ITV sobre o estado do país e as orientações do Ministério do Interior que foram emitidas para as pessoas que estão chegando ao país. Essa foi a resposta dela. Posso chamar sua atenção, por favor, para a primeira página do Daily Mail desta manhã, para um assunto um pouco diferente, onde lemos que ministros foram obrigados a dizer aos solicitantes de asilo: não estuprem mulheres. Esses panfletos agora são oferecidos pelo Ministério do Interior para pessoas que estão chegando aqui para pedir asilo. Por que eles são necessários? Bem, olha, quero dizer, eu não sei o contexto desses panfletos, mas o que eu sei é que é claro, absolutamente correto que expliquemos às pessoas qual é o Estado de Direito neste país, quais serão as consequências para as pessoas se elas não obedecerem às leis deste país. E essas consequências são muito severas para alguém que está buscando asilo, por exemplo. Se elas quebrarem a lei, sabe, terão seu pedido de asilo completamente cancelado naquele momento e vão enfrentar a deportação para o lugar de onde vieram. Essas são As regras. básicas. Não se distribuem panfletos para solicitantes de asilo sobre regras sobre jogar lixo no chão, mas sim sobre não estuprar mulheres. Isso é o governo reconhecendo que alguns solicitantes de asilo, não todos, alguns solicitantes de asilo representam um risco para as mulheres. Olha, quero dizer, acho que, como eu disse, não conheço o contexto específico desses casos em particular. Posso te dar o contexto. Está em todos os jornais esta manhã, faz parte de um conjunto. Sim, claro, faz parte de uma série de, sabe, temos uma série de medidas que estamos tomando. Então, sim, talvez nesse contexto não seja tão surpreendente que o Partido Trabalhista esteja tentando evitar uma eleição antecipada. Quero dizer, quando você olha para o que está acontecendo agora, o que foi permitido acontecer recentemente é absolutamente impressionante. Bem, muito obrigado a Outskill por patrocinar o vídeo de hoje. E nós vimos recentemente um exemplo de como a IA está se tornando poderosa quando a Anthropic teve que retirar um de seus modelos da internet, o Claude Fable 5. Agora, a proibição foi suspensa e o Fable 5 voltou ao ar, mas isso mostra o tipo de poder que você está vendo dentro do cloud neste momento. E é por isso que você deveria considerar participar do Cloud Mastery Sprint. Este é um mergulho completo no cloud. Agora, isso vai acontecer neste fim de semana, sábado e domingo, das 10 às 19 h. Horário do leste dos Estados Unidos. Um grande número de pessoas ao redor do mundo já passou por isso. E em 2 dias você vai fazer pesquisa aprofundada com o Cloud, criar seus próprios artefatos e painéis, conectores que automatizam tarefas chatas, até mesmo sua busca por emprego, e vai colocar a mão na massa com o Cloud Code. E se você se inscrever agora, também vai desbloquear 3 bônus, 50 códigos secretos do Cloud, uma biblioteca completa de prompts de IA e um construtor personalizado de ferramentas de IA. 2 dias podem mudar os próximos 2 anos. Inscreva-se para garantir sua vaga antes que acabem. Veja o link abaixo deste vídeo. Você pode escanear o código QR exibido na tela agora. E podemos começar, por exemplo, com o acúmulo de pessoas que tentaram pedir asilo neste país e foram rejeitadas, porque existe até mesmo um processo de recurso, mas você pode ver que o número de apelações aumentou 500% em 2 anos. O número de criminosos estrangeiros evitando a deportação e vivendo neste país está em um nível recorde, quase 20 mil. Vemos repetidas vezes com o nosso sistema é fraco e patético. Pessoas vindo para este país realmente tirando sarro da nossa cara. E um sistema que agora permite que 50 mil imigrantes ilegais e criminosos estrangeiros basicamente simplesmente desapareçam, fujam. Uma situação realmente muito perigosa. E é por isso que, mesmo que alguns claramente achem que Andy Burnham deveria tentar maximizar seu período de lua de mel inicial e convocar uma eleição antecipada. Você já percebe pelos relatos que parte do círculo íntimo de Burnham cogita uma eleição antecipada talvez no próximo ano?
Muitos deputados do Partido Trabalhista estão muito preocupados, ao que parece, e alertando desesperadamente contra a convocação de uma eleição antecipada, tentando desesperadamente impedir a possibilidade de uma eleição geral por medo de um desastre. E o que já está cada vez mais claro é que a próxima eleição será uma batalha entre você quer um governo trabalhista ou um governo do Reform. E isso foi um pouco do que o Partido Reform disse hoje. Assista a isso e me diga o que você acha nos comentários abaixo. Este plano é sobre construir, ao longo de uma década, mais 500 mil moradias sociais acessíveis. É a coisa certa a se fazer. A próxima pergunta, claro, é: ok, depois de construí-las, como é que funciona o processo de alocação? Quem é que fica primeiro na fila? E, de certa forma, preferíamos que nem existisse fila, mas a realidade é que temos 1,3 milhões de pessoas na fila e estamos dizendo que as primeiras pessoas que devemos priorizar são os jovens trabalhadores britânicos, com menos de 35 anos, jovens casais britânicos casados, jovens veteranos britânicos que fizeram a coisa certa. Eles têm um emprego, estão fazendo o melhor que podem, trabalhando em sua comunidade, dando um bom exemplo, porque o papel do governo britânico é, na verdade, cuidar dos cidadãos britânicos em primeiro lugar. E achamos que isso é o mais importante. Com relação às aproximadamente 540 mil moradias sociais acessíveis existentes que estão ocupadas por estrangeiros, já deixamos isso claro anteriormente. Na verdade, não achamos que isso seja justo, e isso realmente se resume à questão da justiça. Não é justo que jovens famílias britânicas, trabalhadoras, casais, indivíduos, veteranos, não consigam dar o primeiro passo para ter a casa própria enquanto estrangeiros vieram para o Reino Unido. E, de certa forma, por causa das regras atuais, baseadas na necessidade e não na adequação, eles passaram na frente da fila e simplesmente não achamos que isso seja certo. Não consigo pensar em outro país no mundo onde você chega com a família e espera que o contribuinte local desse país pague pelas suas necessidades de moradia. Dizem que a imigração existe porque precisamos de pessoas para trabalhar. O próprio nome já indica: trabalhar. Não era, aliás, que iríamos pagar para você morar aqui e cobrir todas as suas necessidades de moradia. Simplesmente não é justo. E essa é a principal diferença. Como falamos sobre nossa política, que Robert Jenrick anunciou nesta mesma época, na semana passada, fazendo o sistema de benefícios funcionar, há um foco principal em apoiar e ajudar os trabalhadores britânicos, seja no bem-estar social, seja na habitação. É a coisa certa a se fazer.